E se a maior fortuna do planeta fosse apenas a parte mais fácil de contar? Porque, para entender Elon Musk, não basta olhar o dinheiro. É preciso olhar o risco, o caos, as quedas, as obsessões e a capacidade quase inacreditável de transformar ambição em indústria. Aos 12 anos, ele já tinha vendido um jogo por $500. Décadas depois, colocaria o mundo inteiro para apostar que foguetes podem pousar de volta como se fosse a coisa mais normal do planeta. Elon Reeve Musk nasceu em 28 de junho de 1971, em Pretória, na África do Sul. Desde cedo, não parecia interessado em viver uma vida comum. Era um garoto introspectivo, fascinado por computadores, leitura e ideias grandes demais para o lugar de onde vinha. Aos 17 anos, em 1989, deixou a África do Sul e foi para o Canadá. Não era só uma mudança de país. Era o primeiro passo de uma fuga silenciosa em direção ao centro do futuro. Antes disso, ainda adolescente, Musk já tinha mostrado um traço que nunca o abandonaria: aprender rápido e construir rápido. Com 12 anos, programou um jogo chamado Blastar e o vendeu por $500. Parece um detalhe pequeno. Não era. Ali já estava o padrão: curiosidade, velocidade, risco e uma confiança incomum de que sempre haveria outra chance. E, para ele, geralmente havia. No Canadá, depois nos Estados Unidos, Musk foi se aproximando da promessa da internet dos anos 90. Em 1995, com o irmão Kimball, fundou a Zip2, uma empresa que ajudava jornais a entrarem no mundo digital com mapas e guias locais. Era uma ideia simples perto do que viria depois, mas foi ali que começou a se formar o primeiro capital real. Em 1999, a Compaq comprou a Zip2 por cerca de $307 milhões. A participação de Musk lhe rendeu algo em torno de 22 milhões. Para muita gente, aquilo seria o final de uma carreira. Para Musk, era só combustível. Logo em seguida, ele foi para a próxima aposta. Em 1999, criou a X.com tentando reinventar o banco e os pagamentos online. A visão era ambiciosa demais para uma era em que confiança digital ainda era frágil. Em março de 2000, a empresa se fundiu com a Confinity, dona do produto que se tornaria o PayPal. Mas a integração veio acompanhada de conflito. Musk queria velocidade, controle e direção clara. O time queria outro caminho. A disputa interna virou parte da sua assinatura como líder. Visão intensa, atrito constante, pressão sem descanso. Em setembro de 2000, durante a lua de mel, Musk foi removido do cargo de CEO. Peter Thiel assumiu. Foi um golpe público e humilhante, e talvez o primeiro lembrete de que a trajetória dele não seria feita só de vitórias cinematográficas. Ainda assim, ele continuou. Em 2002, o eBay comprou o PayPal por $1,5 bilhão em ações. Foi o primeiro grande cheque. O tipo de evento que muda tudo. Musk agora tinha capital suficiente para perseguir projetos que pareciam delirantes para quase qualquer outro empresário. E foi exatamente isso que ele fez. Em maio de 2002, fundou a SpaceX com um objetivo que parecia quase impossível: reduzir drasticamente o custo de lançar foguetes e, no limite, tornar Marte um destino viável para a humanidade. Não era uma startup comum. Era uma aposta contra a própria lógica da indústria espacial. Nos primeiros anos, a SpaceX quase desmoronou. As 3 primeiras tentativas do Falcon 1 falharam. O dinheiro acabava. A pressão aumentava. E, para Musk, aquela empresa não era só um negócio. Era um teste existencial.
Então veio 28 de setembro de 2008. A quarta tentativa do Falcon 1 finalmente conseguiu alcançar a órbita. Naquele momento, a SpaceX deixou de ser um sonho frágil e passou a ser uma prova de que Musk podia fazer o improvável acontecer. Pouco depois, em 2008, ele também assumiu o cargo de CEO da Tesla, onde já era membro do conselho desde 2004. Isso é importante. Ele não inventou a Tesla do zero, mas se tornou o rosto da companhia e o motor da sua transformação. A partir daí, seu nome ficou colado à ideia de carro elétrico como produto de massa. A Tesla abriu um novo capítulo da história. O carro elétrico, antes visto como nicho ou curiosidade, ganhou status de desejo, tecnologia e poder. Musk transformou mobilidade em narrativa. Transformou bateria em símbolo. Transformou design em propaganda de uma nova era. E a ambição não parou no automóvel. A empresa passou a investir pesado em energia limpa, com sistemas de armazenamento que ajudavam a conectar casas, empresas e redes elétricas a um futuro menos dependente de combustíveis fósseis. Em 2024, a Tesla informou ter implantado 31,4 gigawatts-hora em produtos de armazenamento. Não era só sobre dirigir diferente. Era sobre viver de outro jeito. Mas cada avanço aumentava também o tamanho da cobrança. A SpaceX deu outro salto em dezembro de 2015, quando realizou o primeiro pouso bem-sucedido de um primeiro estágio do Falcon 9 após uma missão orbital. A imagem mudou a indústria. Foguetes, antes tratados como peças descartáveis, começaram a voltar. E, com isso, a SpaceX deixou de ser apenas uma promessa ousada para se tornar infraestrutura real. Em 2012, a NASA já havia contratado a empresa para missões de reabastecimento da Estação Espacial Internacional. A aposta tinha virado sistema. O sucesso, porém, trouxe um novo tipo de risco: o escrutínio. Em 2018, Musk entrou em choque com a SEC depois de escrever que tinha financiamento garantido para tirar a Tesla da bolsa. O acordo que veio depois exigiu multa e sua saída da presidência do conselho. Foi um lembrete duro de que velocidade também cobra preço. Quanto maior a influência, maior a margem para erro. E Musk parecia viver exatamente nessa zona de tensão, entre genialidade operacional e impulsividade pública. Mesmo assim, ele continuou expandindo seu império. A SpaceX foi além dos foguetes e criou a Starlink, uma rede de satélites que passou a influenciar comunicação, conectividade e até disputas geopolíticas. Em 2026, estimativas já falavam em milhares de satélites ativos e milhões de clientes. A empresa, que nasceu para tentar pousar foguetes, virou também uma potência de telecomunicações. Ao mesmo tempo, a cadência de reutilização dos boosters mostrou o tamanho da revolução industrial em curso. Algo que antes parecia ficção passou a acontecer em escala. Então veio o capítulo mais controverso de todos: a compra do Twitter em 2022, por 44 bilhões de dólares. Em 2023, ele rebatizou a plataforma como X e empurrou sua visão de um superaplicativo, onde comunicação, pagamentos e serviços poderiam convergir. Para alguns, era ousadia. Para outros, caos. Mas, no universo Musk, essas duas coisas quase sempre convivem. Ele não apenas participa do debate público. Ele altera o tabuleiro do debate público. Em 2024, mais uma fronteira foi ultrapassada com a Neuralink, quando Musk afirmou que a empresa havia realizado o primeiro implante em um humano. Pouco depois, surgiram relatos de usos como xadrez e videogame. E ali apareceu outra camada da sua ambição. Não basta conectar mundos ou acelerar carros. Ele quer conectar o cérebro à máquina.
Quer mexer na fronteira entre terapia, aumento humano e futuro biotecnológico. É onde a fascinação encontra o desconforto. E onde a admiração costuma vir acompanhada de medo. Hoje, falar de Elon Musk é falar de fortuna, mas também de influência. A Forbes o colocou no topo da lista de bilionários, com uma fortuna estimada em 839 bilhões de dólares em 2026. Em outro momento, a abertura de capital da SpaceX chegou a empurrar sua avaliação pessoal para perto do marco histórico de 1 trilhão. Mesmo que esse número oscile, a posição dele no imaginário global permanece. Musk não é apenas um homem rico. Ele é um símbolo do poder que uma única pessoa pode concentrar quando domina inovação, capital, narrativa e atenção mundial. A história de Elon Musk não é a história de um gênio invencível. É a história de alguém que aposta alto, perde, recua, volta, cresce, enfrenta críticas e tenta de novo. Do garoto em Pretória ao empresário que molda pagamentos, carros, energia, satélites e a corrida espacial, o que existe não é uma linha reta. É uma sequência de rupturas. E talvez seja isso que o torna tão impossível de ignorar. No fim, Elon Musk representa algo maior do que riqueza. Representa a era em que ambição, tecnologia e poder se misturam diante de todo o planeta. Gostando dele ou não, seu nome já está gravado na história do nosso tempo. Inscreva-se para mais biografias como esta.